O sol de dezembro castigava impiedosamente a cidade de Goiânia, e o calor parecia penetrar até mesmo nas paredes do estúdio da radiodifusora. Amado Batista ajustou o fone de ouvido e olhou através do vidro da cabine, onde o técnico de som fazia os últimos ajustes para a entrevista que mudaria sua vida e possivelmente sua carreira. Estamos no ar em 10 segundos, avisou Marcelo Santos, o apresentador do programa Música e Memória, conhecido por suas entrevistas profundas com grandes nomes da música brasileira. Aos 52 anos, Marcelo tinha a reputação de fazer seus convidados se abrirem de forma única, revelando histórias que nunca haviam contado antes. Amado respirou fundo, sentindo o peso dos seus 65 anos e de décadas de carreira. Suas mãos, calejadas de tanto tocar violão, tremeram levemente. Não era nervosismo pela entrevista. Ele já havia concedido centenas delas ao longo de 4 décadas de carreira. Era algo diferente, algo que ele carregava no peito há muito tempo e que, finalmente, estava pronto para revelar. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos aqui com uma lenda viva da música brasileira, o incomparável Amado Batista. Começou Marcelo, sua voz experiente ecoando pelo estúdio. Amado, muito obrigado por estar conosco hoje. O prazer é meu, Marcelo. Sempre é bom conversar sobre música e vida, respondeu Amado, sua voz rouca e característica carregando décadas de emoção cantada. A entrevista começou de forma tranquila, com Marcelo perguntando sobre os primeiros sucessos, sobre Princesa, Secretária, sobre a trajetória que fez de um menino do interior do Ceará um dos maiores nomes da música romântica brasileira. Amado respondeu com a experiência de quem já contou essas histórias muitas vezes, mas sempre com o carinho genuíno por sua própria jornada. Amado, você sempre foi conhecido pela sua humildade e simplicidade, mas sabemos que o meio artístico nem sempre é fácil. Houve algum momento em sua carreira em que você se decepcionou com alguém do meio musical? Perguntou Marcelo, inclinando-se ligeiramente para a frente. Houve uma pausa. Amado olhou para suas mãos, depois para o microfone e finalmente para Marcelo. Era a pergunta que ele sabia que chegaria um dia, e ele havia decidido que seria honesto. Marcelo, eu sempre evitei falar sobre isso, porque não gosto de criar polêmica ou magoar as pessoas. Mas chegou um momento na vida em que a gente precisa ser transparente, principalmente quando as feridas já cicatrizaram, disse Amado, sua voz ganhando um tom mais sério. Fique à vontade, Amado. Este é um espaço seguro para você compartilhar o que quiser. Há muitos anos, no auge dos anos 90, eu tive um desentendimento sério com o Leonardo. E olha que eu sempre admirei muito o trabalho dele, desde os tempos de Leandro e Leonardo. Mas aconteceu algo que me magoou profundamente. Marcelo segurou o fôlego, assim como provavelmente todos os ouvintes que conheciam a reputação impecável de ambos os artistas. Leonardo, ex-parceiro do saudoso Leandro, sempre foi visto como uma pessoa íntegra e respeitada no meio sertanejo. O que aconteceu? Se você puder compartilhar conosco. Amado suspirou, as memórias voltando como uma enxurrada. Era 1997, se não me engano. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida pessoal. Minha mãe estava muito doente, com câncer, e eu estava fazendo shows para conseguir pagar o tratamento dela. Era uma época em que eu não tinha a estrutura financeira que tenho hoje, entende? A emoção começou a aparecer em sua voz. Eu tinha um show marcado em Uberlândia, e na mesma cidade, no mesmo fim de semana, o Leonardo também faria um show. O empresário da época, o Sebastião Mendes, que hoje já faleceu, que Deus o tenha, ele representava nós dois. E o que aconteceu? Ele cancelou meu show em cima da hora, alegando que o local não tinha condições técnicas adequadas. Mas manteve o show do Leonardo. Depois eu descobri que, na verdade, ele conseguiu um cachê melhor para o Leonardo naquele mesmo local onde seria o meu show. Ou seja,
Ele literalmente me substituiu pelo Leonardo, sem me avisar, sem conversar comigo. Amado fez uma pausa, bebendo um gole de água. Eu perdi aquele cachê que era muito importante para mim naquele momento. Mas o que mais me doeu não foi nem o dinheiro, foi a forma como aconteceu. Eu liguei para o Leonardo na época, esperando que ele não soubesse de nada, que fosse apenas uma decisão do empresário. E ele sabia, ele sabia. E me disse que no show business essas coisas acontecem, que eu deveria entender que era apenas negócios, que ele não tinha nada a ver com as decisões do empresário, mas que também não ia abrir mão do show porque eu estava chateado. O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. Como você se sentiu naquele momento? Devastado, Marcelo, porque até então eu via o Leonardo como um colega, alguém que respeitava os outros artistas. Descobrir que ele estava disposto a passar por cima de um colega em um momento tão delicado da minha vida foi difícil de engolir. E como ficou a relação de vocês depois disso? Ficou fria, muito fria. Durante anos, quando a gente se encontrava em eventos, apenas cumprimentávamos por educação, mas não conversávamos. Eu guardei uma mágoa muito grande e acredito que ele também deve ter ficado incomodado com a situação, porque ele sabia que não tinha agido da melhor forma. Marcelo balançou a cabeça, absorvendo a revelação. E sua mãe? Como ficou o tratamento dela? Os olhos de Amado se umedeceram. Minha mãe faleceu 6 meses depois. Consegui pagar o tratamento com outros shows, mas foi muito difícil. E durante muito tempo eu pensei, e se aquele show não tivesse sido cancelado? E se eu tivesse tido aquele dinheiro naquele momento? Não que fosse mudar o resultado final, porque o câncer dela estava muito avançado, mas talvez ela tivesse tido um pouco mais de conforto. Amado, isso deve ter sido muito pesado para carregar todos esses anos. Foi. E o pior é que eu sou uma pessoa que não gosta de guardar rancor. Sempre fui assim, desde criança. Minha avó dizia que rancor é veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Mas dessa vez foi diferente. Foi algo que mexeu com uma parte muito profunda de mim. E como você lidou com esses sentimentos ao longo dos anos? Amado se acomodou melhor na cadeira, como se estivesse se preparando para contar a parte mais importante da história. Olha, Marcelo, eu procurei me afastar, não falar mal dele, porque isso não seria correto, mas também não procurar proximidade. Quando perguntavam sobre outros artistas, eu sempre falava bem de todo mundo, mas quando o assunto era Leonardo, eu desconversava. Isso deve ter sido notado pelas pessoas do meio artístico. Com certeza, teve gente que percebeu que havia algo, porque antes a gente tinha uma relação cordial e depois ficou muito distante. Mas eu sempre mantive o profissionalismo. Nunca falei mal dele publicamente, nunca criei intriga, nunca tentei prejudicar a carreira dele de forma alguma. Mas internamente, você ainda carregava essa mágoa? Carregava. E foi aumentando com o tempo, porque quanto mais eu pensava na situação, mais eu me sentia injustiçado. Comecei a interpretar outras situações através dessa lente também. Sabe, se estava em um evento e o Leonardo estava lá, eu ficava incomodado. Se alguém elogiava o trabalho dele na minha frente, eu mudava de assunto. Marcelo observou Amado cuidadosamente. Isso deve ter afetado você não apenas profissionalmente, mas pessoalmente também. Exato, porque eu percebi que estava me tornando uma pessoa mais amarga, mais desconfiada, e isso não era eu. Meus filhos chegaram a comentar que eu estava diferente quando o assunto envolvia certos colegas de profissão. Foi quando eu entendi que essa situação estava me fazendo mal, de uma forma que ia muito além da questão profissional. E o que você fez para tentar resolver isso internamente? Eu tentei de tudo, Sr. Marcelo. Oração, conversa com amigos próximos. Até procurei um psicólogo na época. Todo mundo me dava o mesmo conselho. Esquece isso, segue em frente. Mas não era tão simples assim. A ferida estava muito funda. A entrevista estava tomando uma dimensão muito mais profunda do que qualquer um poderia imaginar.
Marcelo percebeu que estava presenciando algo histórico. Um dos artistas mais respeitados do Brasil se abrindo de forma completamente inédita. Amado, quando você decidiu que queria falar sobre isso publicamente, recentemente, porque algo aconteceu que mudou minha perspectiva sobre toda essa situação. O que aconteceu recentemente que mudou sua perspectiva? Perguntou Marcelo, inclinando-se ainda mais para frente, claramente intrigado. Amado sorriu pela primeira vez desde que começou a falar sobre Leonardo. Há 3 meses, eu recebi um telefonema inesperado. Era o próprio Leonardo. Ele te ligou? Ligou. E olha que eu quase não atendi, porque quando vi o nome dele no meu celular, meu primeiro impulso foi recusar a ligação. Mas algo dentro de mim disse para atender. Amado parou por um momento, como se estivesse revivendo aquele dia. Ele começou a conversa de uma forma muito humilde, muito diferente do que eu esperava. Disse que queria conversar comigo pessoalmente, que tinha algo importante para falar. E você aceitou? Aceitar não é bem a palavra. Eu fiquei desconfiado, para ser honesto. Pensei, o que será que ele quer agora, depois de tantos anos? Mas a curiosidade foi maior. Marcamos de nos encontrar na casa dele, em Goiânia mesmo. Como foi esse encontro? Amado respirou profundamente. Foi uma das conversas mais intensas que eu já tive na minha vida, Marcelo. Chegando lá, o Leonardo me recebeu sozinho. Não tinha empresário, não tinha assessor, não tinha ninguém. Só nós dois. E o que ele tinha para te dizer? Ele começou pedindo desculpas, mas não foi um pedido de desculpas superficial, sabe? Ele conhecia todos os detalhes daquele episódio de 1997. Sabia que minha mãe estava doente. Sabia da minha situação financeira na época. Sabia de tudo. Marcelo fez uma expressão de surpresa. Ele sempre soube de todos esses detalhes. Sempre soube. E foi isso que mais me chocou naquela conversa. Ele me disse que na época, quando o empresário Sebastião propôs aquela troca, ele sabia exatamente qual era a minha situação. E mesmo assim, aceitou. Por que ele fez isso então? Segundo ele, era um momento muito difícil na carreira dele também. Leandro havia falecido há pouco tempo e ele estava tentando se estabelecer como artista solo. Disse que estava desesperado para provar que conseguia manter o sucesso sozinho. E quando apareceu aquela oportunidade, ele não conseguiu recusar. Ele justificou a atitude dele? Não exatamente justificou. Na verdade, ele foi muito sincero em dizer que sabia que tinha agido errado, mas que na época priorizou a carreira dele acima da amizade e do respeito profissional que deveria ter por mim. Amado parou para beber água novamente, claramente emocionado com a lembrança. Mas o que mais me tocou foi quando ele disse que essa decisão o assombrou durante todos esses anos, que ele sabia que tinha manchado a própria consciência. Ele falou especificamente sobre sua mãe? Falou. E foi nessa parte que eu quase não consegui me controlar. Ele disse que depois soube que minha mãe havia falecido e que isso o deixou com uma culpa terrível, que ele ficou imaginando se de alguma forma aquele dinheiro que era meu por direito poderia ter feito diferença no tratamento dela. Como você reagiu ao ouvir isso? Eu chorei, Marcelo. Chorei na frente dele, porque durante todos esses anos eu pensei que ele não tinha dado importância para a situação, que para ele tinha sido apenas uma decisão de negócios sem consequências. Descobrir que ele também carregou esse peso foi libertador de uma forma que eu não esperava. E a conversa continuou por mais de 2 horas. Ele me contou detalhes daquela época que eu não conhecia. Por exemplo, que depois do show em Uberlândia, ele ficou sem graça de ter tocado no local que originalmente seria meu, que o show não foi bom, que ele ficou pensando em mim o tempo todo. Ele demonstrou arrependimento genuíno, completamente genuíno, Marcelo. Não era uma conversa para limpar a barra dele ou para algum interesse profissional. Era um homem de 60 anos acertando as contas com a própria consciência. Marcelo balançou a cabeça, claramente impressionado com o rumo da história.
E como você se sentiu depois dessa conversa? Confuso, para ser honesto, porque, por um lado, me senti aliviado por saber que ele não havia sido indiferente à situação. Mas, por outro lado, fiquei pensando, por que ele demorou tantos anos para ter essa conversa comigo? Poderiam ter sido décadas de amizade desperdiçadas por causa desse mal-entendido. Você expressou isso para ele? Expressei. E a resposta dele foi muito sincera. Ele disse que teve medo durante todos esses anos, medo de que eu não o perdoasse, medo de que a conversa pudesse piorar ainda mais a situação entre nós. E, principalmente, medo de admitir para ele mesmo que tinha tomado uma decisão egoísta. E como ficou a situação depois dessa conversa? Amado sorriu novamente. E dessa vez o sorriso parecia mais leve. Não vou mentir e dizer que ficou tudo resolvido imediatamente. Mágoas de décadas não se curam com uma conversa só, mas foi um primeiro passo muito importante. Vocês continuaram conversando depois daquele dia? Sim, algumas vezes por telefone. Conversas curtas, mas cordiais. Ele me mandou mensagem no meu aniversário. Eu agradeci. Pequenos gestos que mostraram que os dois estavam dispostos a reconstruir algum tipo de relação. E profissionalmente, houve alguma aproximação? Engraçado que você pergunte isso. Há um mês, eu recebi um convite para participar de um festival de música em Goiânia, e quando vi a lista de artistas, o nome do Leonardo estava lá. Minha primeira reação foi pensar em desistir. Por quê? Porque mesmo com toda aquela conversa, ainda havia uma insegurança de como seria estar no mesmo palco que ele, na frente de milhares de pessoas. Como o público iria reagir, como nós iríamos nos comportar. E o que você decidiu? Eu conversei com minha esposa, com meus filhos. Todos me disseram a mesma coisa, que se eu realmente queria superar aquela situação, eu precisava ter a coragem de dividir o palco com ele sem que isso fosse um problema. Você aceitou o convite? Aceitei. E foi uma das melhores decisões que eu tomei nos últimos anos. O que aconteceu no festival? Amado se animou visivelmente, como se estivesse revivendo um momento especial. O festival foi semana passada, Marcelo. E eu preciso te contar o que aconteceu lá, porque foi algo que eu nunca vou esquecer. Conte para nós. Primeiro, preciso dizer que a organização foi muito profissional. Eles organizaram os camarins de forma que os artistas tivessem espaço e privacidade. Eu não vi o Leonardo até a hora do meu show. Como foi quando vocês se encontraram? Eu estava terminando minha apresentação, cantando Princesa, quando olhei para o lado do palco e vi ele ali, assistindo. Por um segundo, eu me desconcentrei. Mas aí eu pensei, não, isso não vai me afetar. Eu estou aqui para fazer o que sei fazer melhor, cantar. E o público, percebeu alguma coisa? O público estava fantástico, cantando junto, curtindo cada música. Era uma noite perfeita, com aquela brisa gostosa de Goiânia, o céu estrelado. Quando eu terminei meu show, recebi uma ovação incrível. E aí? Aí que aconteceu algo que nem eu, nem ele, nem ninguém esperava. O que aconteceu que ninguém esperava? Perguntou Marcelo, claramente fascinado pela narrativa. Amado riu baixinho, balançando a cabeça como se ainda não acreditasse no que tinha acontecido. Quando eu estava saindo do palco, acenando para o público, o Leonardo subiu. Ele deveria apresentar só dali a 1 hora, mas subiu naquele momento. Ele invadiu seu momento? Não, não foi invasão. Foi algo muito natural, muito espontâneo. Ele pegou o microfone e disse para o público: antes de eu cantar minhas músicas daqui a pouco, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante. E o público ficou curioso, né? Começou aquele murmurinho típico de quando algo inesperado está acontecendo. Eu estava já quase saindo do palco, mas parei quando ouvi ele falando. O que ele disse? Ele disse: vocês acabaram de assistir a um dos maiores artistas da música brasileira. Amado Batista é uma lenda, um homem íntegro, e eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com ele. Marcelo arregalou os olhos. Ele falou isso no microfone para todo mundo ouvir? Falou.
E continuou: há muitos anos eu cometi um erro com esse homem, um erro que me atormentou durante décadas. E hoje eu quero pedir desculpas publicamente na frente de todos vocês, porque um homem como Amado merece esse reconhecimento. Nossa, Jamado, como você reagiu? Eu fiquei paralisado, Marcelo, literalmente paralisado no palco. Não era isso que a gente havia combinado, não era isso que estava planejado. Foi uma atitude completamente espontânea dele. E o público como reagiu? Primeiro ficou em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Mas quando o Leonardo estendeu a mão para mim e disse: Amado, você me perdoa? Aí o público entendeu que estava presenciando algo muito especial. Você foi até ele. Eu hesitei alguns segundos. Porque mesmo depois de toda aquela conversa que tivemos, fazer isso na frente de milhares de pessoas era outra dimensão completamente. Mas aí eu olhei nos olhos dele e vi que era sincero. Era um homem pedindo perdão de verdade. E aí eu caminhei até ele, e quando cheguei perto, ao invés de apenas apertar a mão, eu o abracei. Foi um abraço longo, sincero, daqueles que a gente sente que está curando algo muito profundo. O público deve ter enlouquecido. O público explodiu, Marcelo. Foi uma ovação que durou mais de 5 minutos. As pessoas estavam chorando, gritando, aplaudindo de pé. Muita gente nem entendia exatamente o contexto da situação, mas todo mundo sentia que estava assistindo a algo muito emocionante. E como você se sentiu naquele momento? Amado fez uma pausa, claramente emocionado pela lembrança. Foi libertador de uma forma que eu não consigo explicar em palavras. Era como se um peso que eu carregava há 26 anos tivesse finalmente saído das minhas costas. Vocês conversaram algo naquele momento? No ouvido, enquanto nos abraçávamos, ele me disse: obrigado por me dar essa chance, Amado. Você é um homem melhor do que eu merecia. E eu respondi: todos merecemos uma segunda chance, Leonardo. E depois do abraço? Depois do abraço, aconteceu algo que nem eu, nem ele esperávamos. O público começou a gritar: canta junto, canta junto. Eles queriam que nós cantássemos alguma coisa juntos ali na hora. E vocês cantaram? Cantamos. E foi mágico, Marcelo. Cantamos Evidências juntos. Eu sei que é uma música que foi eternizada pelo Chitãozinho e Chororó, mas naquele momento era a música perfeita para aquela situação. Como foi cantar com ele depois de tantos anos de distanciamento? Foi surreal. As vozes se encaixaram perfeitamente, como se nunca tivéssemos parado de cantar juntos. E a letra da música, quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Parecia que estava falando sobre nossa amizade, sobre como o amor pela música e o respeito mútuo nunca tinham realmente morrido, apenas estavam adormecidos. O público cantou junto. O público inteiro cantou junto. Foi um daqueles momentos em que você sente que a música tem o poder de curar, de unir, de transformar. Eu olhava para a plateia e via pessoas emocionadas, casais se abraçando, famílias cantando juntas. Era como se nossa reconciliação tivesse despertado algo bom em todo mundo que estava assistindo. E depois da música, nós nos abraçamos novamente. E dessa vez eu senti que era definitivo, sabe? Que aquela página havia sido virada de vez. O Leonardo ainda segurou o microfone e disse para o público: vocês acabaram de presenciar o verdadeiro espírito da música brasileira. Perdão, amizade e união. Como terminou aquela apresentação? Nós saímos do palco juntos, de mãos dadas, acenando para o público. E a ovação continuou até depois que nós já tínhamos saído. Os organizadores do evento depois me contaram que nunca tinham visto uma reação emocional tão forte do público. E nos bastidores? Como foi depois? Nos bastidores foi muito emocionante também. Outros artistas que estavam lá vieram conversar conosco, parabenizar pela atitude. O Zezé de Camargo, que também estava no festival, disse que aquilo havia sido uma das coisas mais bonitas que ele já tinha visto em décadas de carreira. Vocês tiveram tempo para conversar mais depois? Tivemos.
Ficamos conversando por mais de 1 hora no camarim. Falamos sobre família, sobre carreira, sobre os planos para o futuro. Foi como se 26 anos tivessem sido apagados e nós tivéssemos voltado a ser os colegas respeitosos que éramos antes de toda aquela situação. E como ficou a relação de vocês a partir daquele dia? Completamente transformada. Nós estamos conversando regularmente agora, trocando ideias sobre música, sobre a vida. Até falamos sobre a possibilidade de fazermos alguns shows juntos no futuro. Vocês querem trabalhar juntos? Não descartamos essa possibilidade. Claro que seria algo muito bem pensado, muito bem planejado. Não é uma decisão que se toma da noite para o dia, mas há uma ideia de fazermos talvez um projeto especial, algo que celebre a amizade, o perdão, a música brasileira. Como você se sente hoje em relação a toda essa situação? Me sinto em paz, Marcelo. Pela primeira vez em 26 anos, quando ouço o nome do Leonardo, eu não sinto aquela pontada de mágoa no peito. Pelo contrário, sinto gratidão. Gratidão, gratidão, porque toda essa situação me ensinou muitas coisas importantes sobre perdão, sobre dar segundas chances, sobre como a mágoa pode nos envenenar se deixarmos ela crescer dentro da gente. E, principalmente, me ensinou que nunca é tarde para acertar as coisas. Qual foi a lição mais importante que você tirou de tudo isso? Que o orgulho e a mágoa são inimigos da felicidade. Durante 26 anos, eu carreguei um peso que não me deixava ser completamente feliz. Quando eu finalmente consegui perdoar de verdade, eu me senti mais leve, mais completo como pessoa. E para quem está ouvindo essa história hoje, qual seria seu conselho? Meu conselho é: não deixem que pequenas coisas destruam grandes amizades. E se vocês cometeram algum erro com alguém que amam, tenham a coragem de pedir desculpas. Não importa quanto tempo já passou, nunca é tarde para fazer a coisa certa. Amado, essa história é realmente emocionante. E agora, algumas semanas depois daquele momento no palco, como você avalia o impacto que isso teve na sua vida? Perguntou Marcelo, percebendo que a entrevista estava chegando ao fim, mas querendo capturar os desdobramentos mais recentes. Marcelo, tem sido surpreendente. Primeiro, a repercussão foi muito maior do que eu imaginava. Aquele momento foi filmado por várias pessoas na plateia, e os vídeos se espalharam pelas redes sociais de uma forma impressionante. Você viu os vídeos? Vi, meus filhos me mostraram, e é emocionante ver de fora aquilo que nós vivemos. Dá para sentir a energia do público, dá para perceber como as pessoas ficaram tocadas com aquele momento de reconciliação. Como foi a reação dos fãs? Muito positiva. Recebi centenas de mensagens de pessoas contando histórias parecidas, de pessoas que se inspiraram para perdoar alguém ou para pedir perdão a alguém. Isso me fez perceber que nossa experiência tocou em algo muito universal, muito humano. Pode compartilhar alguma dessas histórias? Posso? Uma que me marcou muito foi de uma senhora de Brasília que me escreveu contando que estava brigada com a irmã há 15 anos por causa de uma herança. Ela disse que depois de ver nosso abraço, teve coragem de ligar para a irmã e pedir para conversarem. Elas se reconciliaram. Que lindo! Outra história que me emocionou foi de um pai de São Paulo que estava sem falar com o filho há 8 anos. Ele disse que vendo 2 homens de 60 anos tendo a humildade de pedir e dar perdão, ele percebeu que estava perdendo os melhores anos da vida do filho por orgulho. E do lado profissional, como isso impactou sua carreira? Profissionalmente foi muito interessante. Minha equipe me contou que houve um aumento significativo de streams das minhas músicas nas plataformas digitais. Parece que essa história trouxe uma nova luz para o meu trabalho, principalmente para o público mais jovem. E sua agenda de shows? A agenda aumentou consideravelmente. Tem muitos eventos querendo reproduzir aquele momento mágico que aconteceu em Goiânia. Obviamente não é algo que se força, mas a procura pelos meus shows aumentou muito. E o Leonardo?
Vocês continuaram se falando depois do festival? Falamos sim. Na verdade, anteontem mesmo ele me ligou com uma proposta muito interessante. Que proposta? Ele quer que nós gravemos juntos uma versão de Evidências em estúdio. Disse que seria uma forma de eternizar aquele momento especial que vivemos no palco. E você topou? Topei. Já estamos conversando com os produtores sobre como fazer essa gravação. A ideia é que seja algo simples, intimista, que capture a essência daquele momento de reconciliação. Isso pode se transformar em um projeto maior? Pode ser. Estamos conversando sobre a possibilidade de fazermos algum show juntos, mas ainda é muito cedo para definir. O importante é que estamos construindo essa nova fase da nossa amizade de forma natural, sem pressa. Como sua família reagiu a toda essa situação? Minha família ficou muito feliz. Minha esposa sempre me dizia que eu deveria tentar resolver aquela situação, mas respeitava minha decisão de manter distância. Quando eu contei para ela sobre a conversa na casa do Leonardo, ela chorou de alegria. E seus filhos? Meus filhos ficaram orgulhosos. Eles me disseram que sempre souberam que eu era uma pessoa de bom coração, mas que viram uma grandeza ainda maior em mim quando eu tive a capacidade de perdoar verdadeiramente. Amado, mudando um pouco o foco, você acredita que essa experiência mudou você como pessoa? Com certeza mudou. Eu me sinto mais leve, mais completo. Era como se houvesse uma pequena nuvem escura, sempre presente na minha vida. E agora, essa nuvem se dissipou completamente. E como artista também sinto que mudou. Quando você resolve questões pendentes na sua vida pessoal, isso reflete na sua arte. Tenho composto músicas novas com mais facilidade. Tenho cantado com mais emoção. É como se minha alma estivesse mais livre para criar. Você tem planos de transformar essa experiência em música? Engraçado que você pergunte isso. Eu comecei a escrever uma canção sobre perdão, sobre segundas chances. Ainda está no início, mas acho que pode ser algo muito bonito. Pode nos dar uma pequena amostra? Amado riu. Ainda está muito crua, mas o refrão fala sobre como o tempo não cura tudo, mas o perdão sim. É por aí que a música está caminhando. Que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão ouvindo nossa conversa hoje? Eu gostaria de dizer que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Não importa quanto tempo passou, não importa quão profunda é a mágoa. Sempre há uma possibilidade de cura quando existe boa vontade de ambas as partes. E para quem cometeu algum erro e tem medo de pedir perdão, para essas pessoas eu digo, tenham coragem. O pior que pode acontecer é a pessoa não perdoar, mas pelo menos vocês vão ter a consciência tranquila de que tentaram. E muitas vezes vocês vão se surpreender com a receptividade da pessoa. E para quem precisa perdoar alguém, para essas pessoas, eu digo que perdoar não é esquecer, perdoar é liberar. Quando você perdoa, você está se libertando de uma prisão emocional. Você não está fazendo um favor para outra pessoa. Você está fazendo um favor para você mesmo. Alguma consideração final sobre sua reconciliação com o Leonardo? Quero dizer que estou muito grato por essa segunda chance que a vida nos deu. O Leonardo mostrou muita coragem ao tomar a iniciativa de me procurar. E eu espero ter mostrado a mesma coragem ao aceitar conversar e ao perdoar. E o que espera do futuro dessa amizade? Espero que seja uma amizade verdadeira, construída sobre bases sólidas de respeito mútuo e honestidade. Perdemos 26 anos, mas ainda temos muitos anos pela frente para construir algo bonito. Amado, tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre essa experiência? Quero agradecer ao Leonardo pela coragem de me procurar e pedir perdão. Quero agradecer à minha família pelo apoio durante todos esses anos. E quero agradecer aos fãs que sempre me apoiaram, mesmo quando eu estava carregando essa mágoa. E uma mensagem final para o Leonardo, caso ele esteja ouvindo. Amado olhou diretamente para o microfone,
como se estivesse falando diretamente com Leonardo. Leonardo, obrigado por ter me dado a oportunidade de exercitar o perdão. Obrigado por ter mostrado que homens maduros podem reconhecer seus erros e buscar a reconciliação. Estou ansioso para continuar construindo nossa amizade e, quem sabe, fazer uma música bonita juntos. Amado Batista, muito obrigado por essa entrevista tão emocionante e transparente. Tenho certeza de que sua história vai tocar o coração de muitas pessoas. Obrigado você, Marcelo, pela oportunidade de compartilhar essa experiência. Foi libertador poder falar sobre isso abertamente. E para nossos ouvintes, essa foi mais uma edição do Música em Memória. Continuem conosco, porque logo após as notícias teremos mais músicas inesquecíveis da música brasileira. Amado retirou os fones de ouvido, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em décadas. Ao sair do estúdio, seu telefone tocou. Era uma mensagem de Leonardo. Acabei de ouvir a entrevista pelo rádio. Obrigado por falar tão bem de mim e da nossa reconciliação. Mal posso esperar para gravarmos juntos. Grande abraço, meu amigo. Amado sorriu, guardou o telefone no bolso e caminhou em direção ao estacionamento. O sol de Goiânia ainda estava forte, mas dessa vez não parecia estar castigando. Parecia estar iluminando um novo capítulo da sua vida. Um capítulo onde havia espaço para perdão, amizade e, principalmente, paz de espírito. Enquanto dirigia para casa, Amado cantarolava baixinho a melodia da nova música que estava compondo. Uma música sobre segundas chances, sobre a coragem de perdoar e a humildade de pedir perdão. Uma música que, quem sabe, ele e Leonardo cantariam juntos em breve, celebrando não apenas a música brasileira, mas o poder transformador do perdão e da amizade verdadeira. 3 semanas após a entrevista na rádio, Amado Batista estava em seu estúdio caseiro em Fortaleza, afinando seu violão e revisando as anotações da nova música que vinha compondo. A manhã estava ensolarada, e através da janela ele podia ver o mar de Fortaleza ao longe, uma vista que sempre o inspirava a criar. Seu telefone tocou, e ao ver o nome de Leonardo na tela, sorriu. Nos últimos dias, as conversas entre os dois haviam se tornado mais frequentes e calorosas. Oi, Leonardo, como você está? Oi, amado, estou bem, obrigado. E você, como foi a repercussão da entrevista por aí? Cara, foi incrível. Não para de chegar mensagem de pessoas agradecendo, contando histórias de reconciliação. Parece que nossa história virou um movimento, sabe? Exato. Aqui em Goiás também está sendo assim. Ontem mesmo, no show que eu fiz em Anápolis, um senhor subiu no palco só para me agradecer. Disse que se reconciliou com o irmão depois de assistir nosso vídeo. Que coisa linda, né? A música realmente tem esse poder de transformar vidas. Falando nisso, amado, eu tenho uma novidade para te contar. Lembra que conversamos sobre gravar Evidências juntos? Claro, já conseguiu acertar com o estúdio? Consegui, mas surgiu algo ainda melhor. O produtor Rafael Santos, você conhece ele, né? Que já trabalhou com Chitãozinho e Chororó, com Zezé de Camargo e Luciano. Conheço sim. Excelente profissional. Então, ele me procurou ontem e fez uma proposta incrível. Ele quer produzir não apenas uma música nossa, mas um EP completo. 4 ou 5 faixas, celebrando amizade, perdão e a música sertaneja brasileira. Amado parou de dedilhar o violão, surpreso. Sério? Um EP completo? Completamente sério. E o mais interessante é que ele já tem algumas ideias. Além de Evidências, ele sugeriu que façamos uma releitura de Amigo, do Roberto Carlos, e que componhamos 2 músicas inéditas juntos. Compor juntos faz tanto tempo que eu não componho em parceria. Pois é, e o Rafael teve uma ideia genial. Ele quer que a gente se encontre numa fazenda aqui em Goiás, longe de tudo, para compor com tranquilidade, tipo um retiro criativo. Que ideia interessante! Quando seria isso? Ele sugeriu a semana que vem. Seria uma semana inteira, segunda a sexta,
numa fazenda que ele conhece perto de Pirenópolis. Lugar lindo, silencioso, perfeito para criar. Amado ficou pensativo por alguns segundos. A ideia era tentadora, mas também um pouco assustadora. Passar uma semana inteira com Leonardo, compondo, seria o teste definitivo da nova amizade que estavam construindo. Leonardo, posso ser sincero com você? Claro, sempre. Eu estou empolgado com a ideia, mas também um pouco receoso. Uma semana inteira juntos. É muita proximidade de uma vez só, não acha? Leonardo riu do outro lado da linha. Eu entendo perfeitamente, amado. Para ser honesto, eu também estou um pouco nervoso, mas talvez seja exatamente por isso que devemos fazer. Se conseguirmos passar uma semana criando juntos, sem problemas, nossa amizade estará realmente consolidada. Você tem razão. E outra coisa, como seria a divisão dos direitos autorais, essas questões práticas? Já conversei com o Rafael sobre isso. Ele sugeriu que tudo seja meio a meio, tanto na composição quanto nos direitos. E ele quer fazer tudo muito transparente, com contratos claros desde o início. Isso é importante mesmo. E sobre o cronograma de lançamento, a ideia dele é lançar o primeiro single, que seria Evidências, ainda este ano, e o EP completo no início do ano que vem. Ele acredita que há um momento muito favorável para isso, principalmente depois da repercussão que nossa reconciliação teve. Amado levantou-se e caminhou até a janela, observando o movimento da praia. Sabe o que mais me emociona nessa ideia? É pensar que vamos criar algo novo a partir daquilo que quase nos separou definitivamente. Exato. É como transformar uma ferida em arte, né? Leonardo, eu topo. Vamos fazer esse retiro criativo. Sério? Que ótimo. Vou ligar para o Rafael agora mesmo e confirmar tudo. Mas tem uma condição. Qual? Eu quero levar meu violão velho, aquele que eu uso para compor há mais de 30 anos. Ele tem uma energia especial. Leonardo riu. Claro, e eu vou levar meu violão também. Aliás, você lembra da música Temporal de Amor, que eu gravei em 1999? Lembro? Linda música. Eu compus ela nesse violão que vou levar. Quem sabe a gente não consegue capturar aquela mesma magia. Tenho certeza que sim. E Leonardo fala. Obrigado por estar disposto a construir isso comigo. Sei que não é fácil para você também. Amado, a vida me deu uma segunda chance de ter sua amizade. Eu não vou desperdiçar. Após desligar o telefone, Amado ficou alguns minutos em silêncio, absorvendo a magnitude do que estava prestes a acontecer. Não era apenas sobre gravar músicas, era sobre criar algo juntos, sobre transformar anos de mágoa em arte, sobre provar para si mesmo e para o mundo que o perdão verdadeiro pode gerar frutos inesperados. Ele pegou seu violão novamente e começou a tocar uma melodia que vinha surgindo em sua mente nos últimos dias. Era uma melodia melancólica, mas ao mesmo tempo esperançosa. Enquanto tocava, as palavras começaram a fluir em sua cabeça. Quantos anos se passaram, quantas lágrimas rolaram, por um orgulho ferido, por um sonho perdido. Mas o tempo ensinou que o amor sempre voltou quando a porta se abriu e o perdão floresceu. Amado parou de tocar e correu para pegar um papel para anotar a letra. Talvez fosse essa uma das músicas que ele e Leonardo comporiam juntos na fazenda. Uma música sobre a própria história deles, sobre o poder transformador do perdão. Naquela mesma tarde, Leonardo ligou novamente. Amado, está tudo acertado. A fazenda está reservada para nós a partir de segunda-feira. O Rafael vai estar lá também, não para interferir no processo criativo, mas para dar apoio técnico e registrar tudo. Registrar? Sim, ele quer fazer um documentário sobre o processo. Nada invasivo, mas registrar os momentos de criação, nossas conversas sobre as músicas. Ele acha que pode ser algo muito especial, um documentário interessante. Pode ser uma forma bonita de mostrar como a música nasce, né? Exatamente. E ele garantiu que só vai usar o que nós autorizarmos. Temos controle total sobre o conteúdo.
Então tá combinado. Segunda-feira eu estou lá. Amado, mais uma coisa. Eu sei que nossa história teve momentos difíceis, mas eu quero que você saiba que estou muito animado com esse projeto. Sinto que vamos criar algo realmente especial. Eu também estou animado, Leonardo. E sabe o que mais? Eu já comecei a compor uma música nova. Talvez a gente possa trabalhar nela juntos. E sério, como é? É sobre nossa própria história, sobre perdão, sobre recomeços. Ainda está no início, mas acho que tem potencial. Mal posso esperar para ouvir. Amado, tenho uma sensação de que essa semana vai ser transformadora para nós dois. Também tenho essa sensação. Até segunda-feira, então. Até segunda. E amado, sim, obrigado por acreditar nessa nova fase da nossa amizade. Obrigado você por ter tido a coragem de dar o primeiro passo. Quando desligou o telefone, Amado sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa. Em poucos dias, ele estaria numa fazenda com Leonardo, criando músicas, compartilhando histórias, construindo uma amizade que parecia impossível alguns meses atrás. Ele olhou novamente para as anotações da música que havia começado a compor e sorriu. Talvez fosse essa a primeira de muitas músicas que nasceriam dessa improvável, mas linda amizade renovada. O sol estava se pondo em Fortaleza, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Amado pegou seu violão mais uma vez e começou a tocar, improvisando melodias que falavam de esperança, de novos começos, de amizades que podem renascer das cinzas do tempo e do perdão.